Olá, nessa unidade 4 você vai ver como que a gente identifica o idoso frágil, o idoso de risco. Então a gente vai discutir o conceito de idoso de risco, junto com o conceito de dependência e de fragilidade, e a gente vai mostrar para você um instrumento que se chama Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que você vai poder aplicar para reconhecer quem que é esse idoso frágil, esse idoso de risco, esse idoso que precisa de um cuidado diferenciado. Como você já viu na unidade 1, o conceito de saúde, ele tem a ver com a vitalidade, que é a nossa capacidade de compensar, de responder às agressões, e o contraponto da vitalidade, que é a fragilidade, que é essa vulnerabilidade, essa tendência ao adoecimento, digamos assim. Então, quanto maior a vitalidade, menor é o risco da pessoa adoecer, menor é o risco de adquirir um declínio funcional. E quanto maior a vulnerabilidade, maior esse risco. Então, a gente tem que saber reconhecer no indivíduo, no idoso, se há um predomínio da vitalidade ou da fragilidade. Então, o conceito de saúde, ele tem tudo a ver com a questão da vitalidade. E como que a gente avalia a vitalidade do idoso? Através da sua capacidade de realizar as atividades do cotidiano, que são as atividades de vida diária, que a gente já conversou sobre esse assunto, mas sempre a gente retoma, porque essa é a base da avaliação da saúde do idoso. Como você já sabe, a saúde do idoso é a capacidade individual da satisfação das necessidades biológicas, psíquicas e sociais. Isso que é a saúde do idoso. Não tem nada a ver com a idade e nem com a presença de doenças. Então, aquele idoso que é capaz de realizar as AVDs instrumentais e as AVDs básicas, a gente pode dizer que ele seja saudável, que ele tem, então, autonomia, que é a capacidade de decisão, e independência, que é a capacidade de executar o que ele decidiu. Então, o foco da saúde no idoso é a sua capacidade funcional. Então, esse idoso, a gente começa a ficar preocupado com a saúde dele quando ele tem condições, ele tem situações que podem levar ao declínio funcional. Então, o declínio funcional é o grande marcador da perda da saúde, digamos assim, daquilo que a gente chama de fragilidade multidimensional. Então, esse termo fragilidade multidimensional, ele refere-se ao declínio da vitalidade, que vai favorecer esse idoso a apresentar o declínio funcional, ele vai favorecer ao idoso apresentar risco de internar, de institucionalizar e até do óbito. Então, a fragilidade é que eu quero reconhecer no idoso, para saber se ele precisa de um cuidado diferenciado. Então, a fragilidade, ela é definida como sendo a presença desse declínio funcional. Como você está vendo na tela, e você já viu isso na aula anterior, o declínio funcional pode ser iminente ou pode ser estabelecido. O declínio funcional iminente é aquela situação onde o idoso ele tem ou várias doenças, toma vários remédios ou acabou de internar, que a gente chama de comorbidade múltipla, ou ele tem uma sarcopenia, que é a mudança da força muscular, da massa muscular, ou ele tem uma alteração da memória, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que é uma alteração da memória, não é uma demência, mas esse idoso tem um risco muito elevado de evoluir para uma demência. Então, essas três condições, comorbidade múltipla, sarcopenia e comprometimento cognitivo leve, é que definem a presença do que a gente está chamando agora de declínio funcional iminente. Já o declínio funcional estabelecido, como a gente já viu, ele é aquele idoso que já tem uma dependência, que já tem uma daquelas grandes síndromes geriátricas. Ou ele tem uma incapacidade cognitiva, ou uma instabilidade postural, e assim por diante. Então, eu tenho que identificar no idoso se ele tem situações que a gente chama de declínio funcional iminente, ou se já tem um declínio funcional estabelecido. Esses dois tipos de idosos são chamados de idosos frágeis,
idosos de risco para ter uma evolução desfavorável e que precisam de um cuidado diferenciado. Então, esse termo fragilidade, ele começa no extrato 4, né, daquela classificação clínico-funcional que você também já viu lá atrás. Então, o idoso, o extrato 4, é aquele idoso que tem ou polipatologia, ou polifarmácia, ou acabou de internar, ou tem sarcopenia, ou comprometimento cognitivo leve. Mas veja que esse idoso, ele é independente, ele faz tudo ainda, só que ele tem um alto risco de evoluir para o declínio funcional e de se tornar dependente. O idoso extrato 5 é aquele idoso que já está quase se tornando dependente. Ele é o idoso do extrato 4, mas que já está perdendo realmente a capacidade de fazer algumas atividades de vida diária mais complexas, como viajar, como fazer coisas fora de casa. Agora, o conceito real de idoso frágil é aquele idoso que já é considerado idoso do extrato 6, que é aquele idoso que já perdeu a capacidade de cuidar da sua casa. Ele já se tornou dependente de alguém para cuidar das atividades de vida diária instrumentais, mas ainda consegue se cuidar muito bem. Ele toma banho, ele se veste, ele faz todas as AVDs básicas. Por sua vez, o idoso extrato 7 já não faz mais nada em casa. O extrato 8, ele já é dependente em algumas AVDs básicas, como tomar banho. O extrato 9 é aquele idoso que a única coisa que ele faz é comer sozinho. E o máximo da fragilidade, que é o idoso extrato 10, que é aquele idoso que não consegue mais nem comer sozinho. Então, do ponto de vista conceitual, a gente considera o idoso frágil aquele idoso que já tem um declínio funcional estabelecido. Mas não podemos nos esquecer daqueles que estão caminhando rapidamente para esse declínio funcional estabelecido, que é o idoso com declínio funcional iminente. Então, o 4 e o 5 é o declínio funcional iminente, e o 6, 7, o 8, o 9 e 10 é aquele idoso que já tem, vamos dizer assim, o declínio funcional estabelecido, ou seja, ele já é dependente, ele já precisa de você, cuidador. Então, você está vendo na tela, de uma forma mais ampla, essa classificação clínico-funcional do idoso, que você já conhece como que ela funciona. Então, a partir daí, a gente vai focalizar, né, o curso que você está fazendo nesse idoso frágil, que é esse idoso que é dependente, que precisa de você para as atividades de vida diária, instrumentais e ou básicas. Para eu definir essa classificação clínico-funcional que eu acabei de mostrar para você, eu preciso de fazer uma avaliação multidimensional do idoso. A saúde no idoso, ela é multidimensional. Então eu tenho que avaliar a funcionalidade global do idoso, os sistemas funcionais, que é cognição, humor, mobilidade e comunicação, que você já viu, os sistemas fisiológicos, cada um dos sistemas e órgãos que compõem o nosso organismo, como o sistema cardiovascular, respiratório, sono, saúde bucal e assim por diante. Além da medicação e os fatores contextuais. É claro que isso só pode ser feito por especialistas na área, por profissionais que têm uma formação diferenciada na área de saúde do idoso, na geriatria e na gerontologia. Então, essa ferramenta que a gente chama de avaliação multidimensional do idoso ou avaliação geriátrica ampla é uma ferramenta, é uma tecnologia altamente diferenciada que a maioria dos profissionais de saúde e das pessoas não tem. E é exatamente por isso que a gente desenvolveu um instrumento que é capaz de reconhecer esse idoso frágil, mesmo sendo feito por um profissional ou por você, cuidador. Por quê? Porque é um instrumento simples, rápido, acessível a qualquer um, a qualquer pessoa. Então, nós tentamos fazer com que as pessoas, com que você consiga enxergar este modelo multidimensional de saúde do idoso que a gente viu na primeira aula, de uma forma simples, de uma forma rápida. Esse questionário se chama Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, IVCF 20. Por que 20? Porque são 20 questões que você vai aplicar no idoso para você saber o grau de vulnerabilidade clínico-funcional que esse idoso tem. Em suma, para você saber a vitalidade desse idoso. Então, é um índice de saúde, que é um questionário que vai avaliar a saúde do indivíduo, levando em conta o conceito de saúde que a gente já viu.
Então, esse instrumento, ele é válido, ele é confiável, ele já foi testado por nós lá no Hospital das Clínicas, ou seja, nós já temos segurança de utilizá-lo para reconhecer esse idoso de risco. E a grande vantagem é exatamente essa, ele pode ser feito por qualquer profissional de saúde, ou até mesmo por você, cuidador, por um familiar ou pelo próprio idoso, dependendo da condição de saúde dele. Então, a nossa ideia é fazer com que as pessoas se apropriem desse reconhecimento do idoso que precisa de um atendimento, de uma assistência diferenciada. E outra grande vantagem desse instrumento, o IVCF-20, é que a partir desse instrumento eu já posso criar, desenvolver um plano de cuidados, um plano terapêutico para melhorar a saúde do idoso, melhorar a sua autonomia e a sua independência. Então, é um instrumento, é um questionário muito interessante, muito simples, que pode ser usado por todo mundo e que você vai se apropriar da sua aplicação e da sua interpretação a partir de agora. Então, esse instrumento, eles são 20 questões. Cada questão tem uma pontuação, de tal forma que o idoso ele pode tirar de 0 a 40 pontos no teste. Quanto maior a pontuação desse idoso, maior vai ser a vulnerabilidade, maior vai ser o risco dele ser frágil, tá? Então, como que a gente interpreta esse questionário? Então, a gente vai ver daqui a pouco, cada pergunta tem uma pontuação e no final você soma a pontuação. Aquele idoso que tirou nesse questionário de 0 a 6 pontos, a gente diz que ele tem uma baixa vulnerabilidade clínico-funcional. Quer dizer o quê? Provavelmente esse idoso tem muito mais vitalidade do que fragilidade. Ou seja, esse idoso não precisa de um cuidado diferenciado. Esse idoso provavelmente não precisa de um cuidador. Por outro lado, aquele idoso que tirou 15 pontos ou mais nesse teste, é sinal que ele tem um alto risco de vulnerabilidade clínico-funcional. Provavelmente ele é frágil. Provavelmente a vitalidade dele é menor do que a fragilidade. Isso significa o quê? Que ele precisa de um cuidado diferenciado, que ele precisa de um cuidador, que ele precisa de você. E, por último, aquele idoso que tirou entre 7 e 14 pontos é um idoso que já tem a sua vitalidade comprometida, mas pode ser que ele ainda seja independente, pode ser que ele ainda dê conta de cuidar de si, mas nesse idoso eu vou precisar avaliá-lo melhor. Então, para efeito de questionário, o idoso que precisa de um cuidado diferenciado é aquele que inquestionavelmente tem uma fragilidade. Esse idoso, então, tirou nesse questionário, ele fez uma pontuação de 15 ou mais. Então, a partir daí, eu tenho, então, um dado, uma definição de que esse idoso é frágil, de que esse idoso precisa realmente de um cuidado diferenciado. Então, você está vendo nessa tela que esse instrumento, ele avalia todas as dimensões de saúde do indivíduo, como a gente já viu. Ele avalia a questão da funcionalidade, ele avalia a cognição, o humor, a mobilidade, a comunicação, a questão dos medicamentos, das doenças, enfim, ele tem uma avaliação muito global. Você vai ver que em 5, 10 minutos, a gente é capaz de avaliar 15 dimensões da saúde do idoso e podemos ter uma ideia muito boa da saúde do idoso, sem gastar muito tempo e sem precisar de um especialista em geriatria e gerontologia para utilizá-lo. Então agora vou mostrar para você como que é pergunta por pergunta desse instrumento. Então o primeiro marcador de fragilidade é a idade. Então a idade ela diminui a reserva do organismo, ele aumenta a vulnerabilidade. Então a gente definiu nesse questionário 3 possibilidades de idade, entre 60 e 74 anos, entre 75 e 84 anos e acima de 85 anos. De acordo com a idade do indivíduo, a gente vai dar uma pontuação. Então, por exemplo, aquele idoso que tem acima de 85 anos, ele vai receber 3 pontos nessa pergunta. Se ele tiver de 75 a 84 anos, vai receber 1 ponto. Se tiver menos que 74 anos, ele não vai pontuar nessa pergunta. A segunda pergunta, que é muito interessante, avalia a percepção da família com relação à sua saúde. Então, a pergunta é, como que ele acha que está a saúde dele? Está boa, está excelente, ou se está regular, se está ruim?
Então, aqui eu estou valorizando a percepção do idoso e da família dele sobre a saúde desse indivíduo. Então, se essa avaliação é que a saúde é excelente ou muito boa, esse indivíduo não pontua nessa variável autopercepção da saúde. E se ele falou que a saúde é regular ou ruim, ele ganha 1 ponto. Então, além da idade e da autopercepção da saúde, a gente vai entrar agora no cerne da saúde do idoso, que é a funcionalidade, que são as atividades de vida diária. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer das AVDs instrumentais é se esse idoso, por causa da sua saúde ou da sua condição física, ele deixou de fazer compras. Como a gente já viu, o idoso ele não perde a capacidade das AVDs instrumentais por conta da idade. Se ele fazia compras anteriormente e agora não faz mais, é porque aconteceu alguma coisa. Então, se ele tem uma resposta positiva nessa pergunta, ele vai ganhar 4 pontos. Da mesma forma, se ele responder que ele deixou de controlar o dinheiro, deixou de gerenciar os gastos, as contas da sua casa, aqui também ele vai ganhar 4 pontos, caso a resposta seja positiva. E por último, a última a variável que avalia a AVD instrumental é a capacidade que esse idoso tem de realizar pequenos trabalhos domésticos, como lavar louça, arrumar a casa ou fazer uma limpeza leve. Se o idoso fazia isso e agora não faz mais, ele também vai ganhar 4 pontos. Se ele deixou de fazer qualquer uma dessas AVDs instrumentais, ele vai ganhar 4 pontos. Aqui cabe só uma observação. Essas 3 perguntas já não são cumulativas. Então, se o idoso perdeu uma delas, ele vai ganhar 4 pontos. Se ele deixou de fazer as 3 AVDs instrumentais, ele continua ganhando 4 pontos nesse item AVD instrumental. O que importa para nós é perceber que o idoso teve um declínio funcional, tá? Então, 4 pontos é o máximo desse item AVD instrumental. Bem, como a gente já viu, além das AVDs instrumentais, eu tenho as AVDs básicas, tá? E a gente elegeu para compor esse questionário a capacidade que o idoso tem de tomar banho. Então, a pergunta que você vai fazer para o idoso ou para a família é exatamente essa. Por conta da sua condição física, da sua saúde, você deixou de tomar banho sozinho? Se a resposta for positiva, ele vai pontuar. E vai pontuar 6 pontos. Por quê? Deixar de tomar banho é uma atividade de vida diária mais simples, então a gente valoriza mais do que as AVDs instrumentais, tá? Então aqui é só uma pergunta e a gente vai dar 6 pontos. Essas perguntas, elas são feitas para o idoso, mas elas têm que ser confirmadas por alguém que convive com o idoso. Você vai ver no vídeo daqui a pouco que alguns idosos, por exemplo, idosos com um quadro demencial, eles falam que estão fazendo tudo e na verdade não estão. Então, toda pergunta que a gente faz nesse questionário, ela tem que ser confirmada por um familiar, por uma pessoa que conviva com esse idoso. Agora a gente vai entrar naqueles sistemas funcionais. O primeiro deles é a cognição. Como que eu vou avaliar a cognição do indivíduo? A pergunta que a gente faz é essa, olha, algum familiar ou amigo percebeu que o idoso está ficando esquecido? Se a resposta for positiva, esse item vai ser pontuado em 1 ponto. Observe que a pergunta não é se o idoso tem esquecimento, porque se a gente fizesse a pergunta, todo idoso vai dizer que tem, como qualquer outra pessoa. Esquecimento é algo que todos nós temos. Agora, o esquecimento que o outro percebe, que o amigo percebe, que a família está percebendo, esse a gente valoriza mais, porque isso não é normal. Olha, eu tenho esquecimento, mas ninguém percebe isso. Então isso é um esquecimento provavelmente normal. Agora, se aquele idoso está tendo um esquecimento que as pessoas estão percebendo, isso a gente valoriza, então ele ganha 1 ponto. Da mesma forma, ele vai pontuar se ele responder que esse esquecimento está piorando nos últimos meses. Então, aquele esquecimento que está piorando também é pontuado em 1 ponto. E por último, a pergunta mais importante para a gente valorizar o esquecimento é se esse esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano. Se ele responder que sim, então ele vai ganhar 2 pontos nessa pergunta. Então, aqui é uma forma simples da gente diferenciar
o esquecimento normal do esquecimento patológico, do esquecimento que sugere uma demência, que é um esquecimento mais percebido pelos outros do que pelo próprio paciente, é um esquecimento que está piorando ao longo dos meses e é um esquecimento que impede que a pessoa faça alguma atividade de vida diária. Então, agora que a gente viu a cognição, eu vou discutir com você o outro aspecto do questionário, que é a dimensão do humor. Então, para a gente avaliar a dimensão do humor, a gente vai fazer 2 perguntas. Cada pergunta vale 2 pontos se for positiva. A primeira pergunta é se no último mês você ficou com desânimo, tristeza ou desesperança. Se a resposta for positiva, ele vai ganhar 2 pontos nessa pergunta. Da mesma forma, se ele responder que no último mês ele perdeu o interesse ou prazer por atividades anteriormente prazerosas. Se a resposta for positiva, ele vai ganhar 2 pontos. Aqui nesse item do humor, cada pergunta vale 2 pontos. Então no final ele vai ter 4 pontos, tá? Por que isso é importante? A depressão é frequente nos idosos como em qualquer outra faixa etária. E normalmente há um diagnóstico que não é valorizado, que não é dado. Então por isso que no IVCF-20 a gente valoriza muito esse aspecto do humor. Bem, agora vamos entrar na mobilidade. Como a gente já viu, a mobilidade é um outro componente da saúde do idoso. A primeira coisa que eu quero avaliar é se esse idoso tem essa capacidade do alcance. Como que é a pergunta? Você é incapaz de elevar os braços acima do ombro, que é esse movimento aqui, tá? Da mesma forma, tão importante quanto o alcance é essa função de pegar, de segurar, que é a pinça. Então a pergunta que a gente faz para avaliar essa função é: você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos? Se a resposta for sim, ele ganha 1 ponto. Essa dimensão também não é cumulativa, cada pergunta é independente. Observe que a pergunta ela é feita no contrário, no negativo, né? Se ele é incapaz. Por quê? No IVCF, você está vendo a resposta positiva, ou seja, o sim é que pontua, o não pontua. Só para você não esquecer desse detalhe. Bem, uma outra dimensão fundamental da mobilidade é a capacidade aeróbica ou muscular. Aqui eu quero avaliar aquilo que você já viu, que a gente chama de sarcopenia, que é diminuição da massa ou da força muscular, que é extremamente frequente no idoso e que pode trazer consequências importantes na independência desse indivíduo. Eu quero saber se há algum indício de sarcopenia. Então, tem 4 possibilidades. A primeira delas é se esse indivíduo teve uma perda de peso significativa. É uma perda de peso que é percebida pelos outros e que pode ser igual a 4,5 quilos ou 5% do peso corporal no último ano, ou 6 quilos nos últimos 6 meses, ou 3 quilos no último mês. Se ele tiver uma perda de peso com essas características, eu posso afirmar que a perda de peso dele foi significativa. Então, se ele responder que sim, ele vai ganhar 2 pontos. O outro item é se ele tem um índice de massa corporal menor que 22 quilos por metro quadrado. Então, aqui eu vou ter que ter dele a altura e o peso para calcular o índice de massa corporal. No idoso, o índice de massa corporal que a gente considera normal é de 22 a 27. Então, menor que 22, esse idoso tem risco de sarcopenia. O outro parâmetro que é extremamente interessante para avaliar no idoso é o que a gente chama de circunferência da panturrilha, que é o tamanho, vamos dizer assim, a circunferência da batata da perna. Quando essa circunferência for menor que 31 centímetros, isso é um indício de que a massa muscular desse idoso está diminuída. Você vai ver daqui a pouco como que a gente faz essa medida. E por último, o dado mais importante para a gente avaliar sarcopenia no idoso é o tempo, é a velocidade da marcha. Aquele idoso que tem uma lentificação muito grande para caminhar, ele provavelmente tem uma diminuição da função muscular. Ou seja, a sua musculatura não deve estar boa. Como você vai avaliar isso no idoso? Olha, você vai fazer uma marcação no chão de 4 metros, usando uma fita métrica e sinalizando essa distância, e vai pedir para o idoso caminhar nessa direção com a velocidade que ele caminha. E você vai contar no relógio em quanto tempo ele andou esses 4 metros. Se ele demorou mais do que 5 segundos para andar esses 4 metros,
então ele está lento, ele está lentificado. Então ele vai pontuar nesse item que é o tempo gasto no teste de velocidade da marcha. Não se esqueça que esse teste é um teste geral, é como se fosse uma triagem. Então eu não vou aprofundar nesse momento. Esse aprofundamento vai vir posteriormente. Agora a gente vai ver um outro componente da mobilidade, que é a marcha. Então nesse item eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é: você tem dificuldade para caminhar que impede que você faça alguma atividade do cotidiano? Se a resposta for positiva, ele ganha 2 pontos. Aqui, só para lembrar, que tem que ser uma dificuldade para caminhar que impeça, tá? Então, ele tem que ter deixado de fazer alguma coisa por conta dessa dificuldade para caminhar. Então, se ele respondeu positivamente, ele vai ganhar 2 pontos. A outra pergunta desse item marcha, que é muito importante, é a questão das quedas. Como você já sabe, não é normal o idoso cair, e principalmente quando ele teve 2 ou mais quedas no último ano. Então, se esse idoso responder a essa pergunta, você teve 2 ou mais quedas no último ano, se a resposta for sim, ele vai ganhar 2 pontos. Cada pergunta vale 2 pontos, então você vai somar as respostas dessas 2 perguntas. Então, se ele respondeu sim na primeira pergunta, da dificuldade para caminhar, e sim, se ele teve 2 ou mais quedas no último ano, ele vai ganhar 4 pontos nesse item. O último componente da mobilidade é a continência esfincteriana. Então aqui a pergunta é simples: se você perde urina ou fezes sem querer em algum momento. A perda involuntária de urina, que a gente chama de incontinência urinária, não é normal da idade. Então, o idoso que responder sim aqui, ele vai ganhar 2 pontos. Vamos lá então no último domínio funcional da saúde do idoso, que é a comunicação. Aqui a gente vai avaliar dois sistemas da comunicação, que é a visão e a audição. A primeira pergunta é: você tem algum problema de visão que impede que você faça alguma coisa? Então, se ele respondeu que sim, ele vai ganhar 2 pontos. Novamente, é importante frisar que aqui eu quero saber se ele tem algum problema de visão que impede. Ou seja, ele deixou de sair sozinho, ele deixou de pegar um ônibus, de ir na padaria por conta da visão. Não é só uma dificuldade. Eu tenho um problema de visão se eu não usar o óculos. Então eu não vou pontuar, porque com o óculos eu compenso essa dificuldade. Então aqui, se o indivíduo precisa usar óculos, ele não pontua, ele recebe 0. Da mesma forma a audição. A pergunta é: você tem algum problema de audição capaz de impedir a realização de alguma tarefa do cotidiano? Aqui também, se ele estiver usando a prótese auditiva e com a prótese ele estiver funcionando bem, ele não pontua. Mas se ele tiver um problema de audição que está impedindo que ele saia de casa para fazer compras, para andar na rua sozinho, ele vai ganhar 2 pontos. Não se esqueça que o nosso foco na avaliação da fragilidade do idoso é a funcionalidade, é a capacidade funcional, não é a doença. De repente o indivíduo tem uma doença nos olhos, mas ele enxerga, ele tem uma catarata, mas ele enxerga bem ainda. Ele não está dependente por conta da catarata. Da mesma forma, problemas auditivos. Bem, o último componente do índice de vulnerabilidade clínico-funcional é quando a gente vai avaliar o que a gente está chamando de comorbidades múltiplas. É a presença de polipatologia, polifarmácia ou internação recente. Então aqui são 3 perguntas. A primeira pergunta é: se o idoso tem 5 ou mais doenças? Ou se ele toma 5 ou mais medicamentos diferentes todo dia? Ou se ele acabou de internar, se ele teve uma internação recente nos últimos 6 meses. Aqui também você não soma a pontuação. Então, se ele tem polipatologia, ele ganha 4 pontos. Polifarmácia, ele ganha 4 pontos. E acabou de internar, ele ganha 4 pontos. Você não soma. O que importa para nós é saber se ele tem o que a gente está chamando de comorbidade múltipla. Você viu que é um teste simples, é um teste rápido, que qualquer um pode fazer, não exige nenhum instrumental específico. Então, através desse teste, a gente vai conseguir identificar o idoso frágil, o idoso de risco. E qualquer um pode fazer, inclusive você, inclusive profissionais que não são especialistas em geriatria e gerontologia.
Agora eu vou mostrar para você um vídeo da Dona Conceição, a nossa idosa centenária, para você ver como que é a aplicação do teste e como que a gente interpreta, vamos dizer assim, o teste avaliando a saúde da Dona Conceição. Estou aqui com a Dona Conceição e com a Márcia, cuidadora dela. Eu vou aplicar agora o IVCF, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional do Idoso. É um instrumento simples, fácil de aplicação, rápido, e é um instrumento que vai nos identificar o idoso frágil ou em risco de fragilidade. É um instrumento que a gente pode baixar no aplicativo, no celular, ele está disponível também na internet, e nós vamos aplicar agora na Dona Conceição. Dona Conceição, fala para mim o nome da senhora completo. Maria da Conceição Lana Chaves. A senhora está com quantos anos? 100 anos, fiz ontem. Qual que é a data de nascimento da senhora? 3 de agosto de 1916. Comparado com as pessoas da mesma idade que a senhora considera a saúde da senhora boa ou ruim? Boa. Por causa da saúde da senhora ou da condição física da senhora, a senhora deixou de fazer compras? Deixei. Por causa da saúde da senhora ou da condição física, a senhora deixou de controlar o dinheiro? Não. A senhora que controla o dinheiro da senhora, né? Por causa da saúde da senhora ou da condição física, a senhora deixou de fazer pequenos trabalhos dentro de casa? Lavar uma louça, se precisar de passar um pano na Isso ainda mesa. faço. Faz? Eu faço a minha cama quando não tenho quem faça. A senhora que arruma a cama da senhora? Habitualmente não, mas quando eu estou sozinha, eu arrumo a minha cama. Ótimo. Algum familiar da senhora acha que a senhora está ficando esquecida? Não, eles não acham não. Eu mesmo que acho que, A senhora acha? que já não tenho a memória tão boa. E eu tenho, às vezes, assim, tenho dificuldade de lembrar, mas acabo lembrando. A senhora ainda toma banho sozinha? Não, Não? Precisa Não. de ajuda para tomar banho? preciso de ajuda. Márcia, você que convive com a Dona Conceição, você acha que ela está ficando esquecida? Não, Não? não. Se ela não acha que ela está ficando esquecida, eu não vou fazer as próximas perguntas, se esse esquecimento está piorando, se esse esquecimento está atrapalhando o dia a dia dela. Se ela não está esquecida, nós vamos pular para o próximo item. De um mês para cá, Dona Conceição, a senhora acha que a senhora ficou mais triste, desanimada? Não, eu tenho períodos, às vezes, que eu fico desanimada, mas passa logo. E não acho que estou mais nesse período. Não? Não. Então, ó. Também não vou perguntar a próxima pergunta relativa à depressão. Que é se ela perdeu o interesse por causa dessa tristeza, ela perdeu o interesse em fazer as atividades que ela fazia antes. Consegue levantar os 2 braços acima do ombro? Consigo. Deixa eu ver. Ótimo. Consegue, se precisar de pegar uma coisa pequenininha, uma agulha, a senhora dá conta de pegar? Tenho dificuldade. Tem dificuldade? Inclusive de abotoar botão pequeno, eu tenho dificuldade. De um ano pra cá, teve perda de peso importante? Não, Não? não, Não perdeu peso? não tive. Tem dificuldade para andar que atrapalha as atividades do dia a dia da senhora? Tenho dificuldade. Né? Caiu de um ano pra cá, teve alguma queda? Não, eu caí, essa fratura que eu tive foi uns 2 anos. De vez em quando, perde um pouquinho de urina na calcinha? Perde? Na hora que tosse, na hora que ri, na hora que espirra? Justamente. E quando dá vontade de ir ao banheiro, dá tempo de chegar? Às vezes não dá.
Eu uso sempre fralda. Está usando absorvente ou fralda? Eu uso absorvente e uso fralda de pano também, porque eu tenho problema de urina, infecção urinária e o médico fala para não usar sempre absorvente. A visão, tá bom? Tem algum problema de visão que impeça as atividades do dia a dia da senhora? Não, eu tenho, Mesmo com óculos? eu tenho catarata, mas não, eu tenho, por exemplo, problema de descer escada, que eu às vezes não enxergo delgado. Mas praticamente é só isso. Eu confundo as cores, por exemplo. Mas consegue fazer as coisas, a senhora consegue ler? Consigo A senhora ler. consegue fazer as coisas sem a visão, não prejudica nesse sentido, Não, né? não. E a audição? Tem alguma dificuldade para ouvir que atrapalha o dia a dia? Tem dificuldade de atender telefone, por exemplo, eu não atendo bem. Mas para conversar com as pessoas... Não, para assim, conversar não atrapalha. assim, eu converso bem. Agora, quando tem um grupo, já fica complicado. Teve internado esse ano, de 6 meses para cá? Teve alguma internação? Não, Não? não. Quantos remédios a senhora toma por dia? Eu tomo para controlar a pressão, para evitar trombose, antidepressivo, Fala para mim o nome da pressão. a pressão lógica. O quê? Losartan e atenolol. E tomo um para cartilagem. Qual sabe o nome desse? Condroflex. Agora, o para evitar trombose é que eu não guardo, não. É um mais complicado. Prolopa. Eu coloco para primuro. Tinha esquecido de falar. E para depressão, a senhora tinha falado para mim? Desapor e Donarém. Ótimo. Dona Conceição, nós vamos medir agora a panturrilha da senhora, tá? Então eu vou pedir para a senhora levantar a calça. Isso. Pode apoiar o pé no chão. Pé todinho apoiado no chão. Isso. Então nós vamos medir a panturrilha da senhora. Então a medida da perna da senhora deu 30 centímetros, tá? Pode abaixar a calça. Ótimo. Agora nós vamos fazer a velocidade da marcha. Eu vou pedir para a senhora andar 4 metros e eu vou marcar o tempo que a senhora vai andar. Combinado? De bengala. De bengala, do jeitinho que a senhora anda. A senhora anda só com bengala? Ando com dificuldade, mas ando. Isso, então a senhora vai andar com a bengala. Dona Conceição, agora eu vou pedir para a senhora caminhar dessa marquinha que está aqui no chão até lá naquela marquinha lá depois da porta, tá bom? E aí eu vou contar o tempo que a senhora vai andar esse percurso, tá bom? Então aqui está marcado 4 metros e eu vou ver o tempo que a senhora vai fazer para andar esses 4 metros. Vai andar até lá perto da mesa. Como você viu, o tempo da velocidade da marcha para andar os 4 metros da Dona Conceição foi acima de 5 segundos. Já sinaliza para a gente uma lentificação da marcha. Dona Conceição, então o teste da senhora, a senhora pontuou com 23 pontos, o que indica uma idosa frágil. Mas a senhora a senhora não pontuou na autonomia. A autonomia da senhora está preservada. Não tem nenhuma alteração, nem na memória, nem no humor. Você viu a aplicação do IVCF-20, do Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional. Então a Raquel aplicou esse instrumento na Dona Conceição e você viu que foi rápido. A duração da aplicação do instrumento é extremamente rápida e é fácil. Você pode fazer isso no idoso que você está cuidando. Esse teste
a pontuação máxima dele é 40 pontos. Quanto maior a pontuação que o idoso fizer, maior vai ser a vulnerabilidade clínico-funcional dele. De tal forma que nós temos 3 condições, 3 situações que a gente definiu nesse teste. Aquele idoso que tirou de 0 a 6 pontos é um idoso de baixa vulnerabilidade. Quer dizer o quê? O risco dele ter fragilidade é muito pequeno. Enquanto aquele idoso que tirou 15 pontos ou mais é de alta vulnerabilidade. O risco de ter fragilidade é muito elevado. Aquele idoso que fez uma pontuação intermediária entre 7 e 14 pontos é uma situação duvidosa. O risco, ele tem um risco de vulnerabilidade, mas é um risco moderado. Então você viu que a dona Conceição tirou 23 pontos. Então ela é considerada uma idosa de alta vulnerabilidade clínico-funcional. Então essa é a primeira informação. É uma idosa que exige um cuidado diferenciado. Nesse instrumento, a dona Conceição, ela pontuou em que questões, em que dimensões? Na dimensão idade, né? Ela tem 100 anos. Na autopercepção da saúde, você viu que ela tem uma autopercepção muito boa. Teve um declínio funcional, tem atividades de vida diária instrumentais que ela não dá conta mais de fazer, então ela pontuou nesse item. Por outro lado, em AVD básica, no tomar banho sozinho, ela tem dificuldade, ela precisa de ajuda. Então ela pontuou nesse item também. Quando a gente vai avaliar agora as dimensões da fragilidade, você percebeu que no item cognição ela não pontuou nada, nem no item humor. Então não há suspeita de depressão nesse momento na dona Conceição. Quando a gente vai para a dimensão mobilidade, você percebeu que ela pontuou na presença de sarcopenia, então ela tem um índice de massa corporal menor que 22, além disso, ela tem uma velocidade da marcha maior que 5 segundos, nessa distância de 4 metros, ela teve realmente ela demorou um pouquinho mais para andar esses 4 metros. Então ela perdeu nesse item, na velocidade da marcha, no índice de massa corporal e na circunferência da panturrilha, que ela tirou 30 centímetros. Então ela vai pontuar nesse item. Além dessa dimensão da mobilidade, que é a capacidade aeróbica muscular, ela também pontuou no item da alteração da marcha que impede que ela faça alguma coisa. Então você viu que ela falou que tem uma dificuldade para andar que impede que ela faça algumas coisas do cotidiano. E também ela pontuou na continência esficteriana. Ela tem uma perda do controle urinário. Bem, a última dimensão desse item que avalia a independência do indivíduo, que é mobilidade e comunicação, na comunicação ela também pontuou. Ela tem uma dificuldade de audição que impede que ela faça alguma coisa, como por exemplo, usar o telefone. Tá? E por último, ela pontuou também no item que a gente está chamando de comorbidade múltipla. Então ela tem polipatologia e polifarmácia. Então ela toma 5 ou mais medicamentos por dia e tem 5 ou mais doenças associadas. Então, o resultado final do índice de vulnerabilidade clínico-funcional foi elevado, portanto, é uma idosa frágil, é uma idosa vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela se encontra na independência e não na autonomia. Então, reforçando isso para você entender essa diferença muito bem. Então, a gente viu que autonomia é a presença da capacidade de decisão, que depende da cognição e do humor. A dona Conceição tem isso preservado. Mas também, para eu ter a minha funcionalidade preservada, além de autonomia, eu tenho que ter independência. Independência é a capacidade de realizar as coisas por si só. E a dona Conceição, ela tem uma dificuldade, tanto na mobilidade quanto na comunicação. Por isso, ela é considerada uma idosa frágil e por isso que a dona Conceição precisa de um cuidador. Esse cuidador é para dar o apoio, para ajudá-la a executar as ações do cotidiano e não para decidir.
Então, o papel do cuidador na vida da Dona Conceição é permitir que ela execute, que ela faça as coisas da melhor forma possível, com o menor risco de queda e de piora funcional. Essa é a síntese desse instrumento, desse instrumento que a gente utiliza para identificar o idoso de risco. Espero que você tenha entendido. Você viu, então, nesse módulo, a importância da gente identificar o idoso frágil, o idoso que precisa de um cuidado diferenciado. E você também aprendeu a aplicar um instrumento extremamente simples que se chama Índice de Vulnerabilidade Clínico Funcional, IVCF 20, porque são 20 perguntas rápidas que qualquer um pode fazer. E a partir desse instrumento, você pode identificar quais são as necessidades desse idoso em termos de proteção, em termos de segurança. Espero que você tenha entendido as informações que nós trouxemos para você. Até a próxima aula.